Deixa eu, já estou gravando aqui então, Edvin. Bom, para você então, espectador aqui do Conexão África, mais uma vez eu te agradeço aqui pela sua audiência. Do outro lado, eu estou com Edvin, professor de jornalismo aqui do Brasil e pesquisador do jornalismo africano. Hoje a gente vai dar prosseguimento aqui a nossa série de vídeos tratando a respeito de projetos relacionados à comunicação em si. E hoje eu convidei o Edvin para tratar um pouco aqui com a gente a respeito das contribuições que o fazer jornalístico africano pode dar para o mundo, né, Edvin? Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos espectadores, Ed. Olá, Marcelo. Olá, espectadores do Conexão com a África. Eu quero inicialmente agradecer o convite para poder falar um pouco sobre algumas características do contexto africano, que é algo que me interessa bastante. Eu sou professor brasileiro, sou jornalista, sou professor da Universidade Federal do Cariri, lá no sul do Ceará, dou aula em Juazeiro do Norte, e eu estou concluindo o doutorado em jornalismo aqui em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. E eu decidi, dentro do doutorado, estudar como é a formação dos jornalistas nos PALOP. O que são os PALOPs? Países africanos de língua oficial portuguesa. Basicamente, os países africanos de língua oficial portuguesa são Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e, mais recentemente, nos últimos anos, entrou a Guiné Equatorial também na lista dos países de língua portuguesa. É importante, quando nós falamos em países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, Marcelo, começar fazendo um breve relato de uma diferenciação que é importante para nós pesquisadores ou pessoas que se interessam pelos países africanos de língua portuguesa. Durante muito tempo, se vocês forem pesquisar artigos, inclusive que eu escrevi a respeito, eu chamava esses países de lusófonos. Afinal de contas, são países de língua portuguesa, né? Então, os países de língua portuguesa são países lusófonos. No entanto, essa expressão lusófonos ela é uma expressão muito problemática quando nós falamos sobre o contexto dos países africanos, porque há toda uma discussão teórica sobre o que vem a ser essa lusofonia, essa tentativa de imposição de uma cultura lusitana, de uma cultura portuguesa nos países africanos. Então, os PALOP, que é uma sigla, os países africanos de língua oficial portuguesa, existem desde 1979. É uma comunidade de países africanos de língua portuguesa. E essa comunidade, ela existe antes mesmo da CPLP, que foi criada em 96. Então, vocês percebem que os PALOP trata-se da primeira comunidade de língua portuguesa que existe. Antes mesmo da criação da CPLP em 96, já existiam os PALOP. Só que muitos de nós brasileiros nunca ouviram falar nos PALOP. Eu vou confessar a vocês que eu, que pesquiso a África, só fui conhecer os PALOP, essa expressão PALOP, quando eu fui estudar os países africanos de língua oficial portuguesa. Então, a minha pesquisa, Marcelo, ela é sobre... Eu fui na África em busca de novos modos de pensar e ensinar o jornalismo. O que os países africanos pensam a respeito de jornalismo? O que é jornalismo na África? Fazer jornalismo nos países africanos é a mesma coisa de fazer jornalismo no Brasil? Então, eu fui em busca de outros modos de pensar e ensinar o jornalismo. E é curioso porque a minha tese, que está em fase de conclusão, eu agora devo defender nos próximos dias, a minha tese foi em busca de estruturas curriculares, matrizes teóricas e práticas pedagógicas que sustentam o ensino de jornalismo nos PALOP. Eu acabei trabalhando com 3 países, com Angola, Moçambique e Cabo Verde. Ficaram de fora Guiné-Bissau, porque só tinha um curso de jornalismo na Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe, até 2018, não tinha curso de jornalismo, não tinha formação em nível superior na área de jornalismo. E a Guiné Equatorial, que só entrou depois, os PALOP. Então, eu trabalho com Angola, Moçambique e Cabo Verde, são países que têm ensino regular de jornalismo. Então, eu fui em busca de entender como é o jornalismo feito nesses países. E é muito curioso, porque eu percebi que há muitas similaridades, ou seja, há muitas características que são comuns entre Brasil e Angola, e Moçambique e Cabo Verde, na formação de jornalistas, mas eles têm também algumas singularidades.
E foi em busca dessas singularidades que eu construí a minha tese, ou seja, a minha hipótese, quando eu fiz essa pesquisa, era de que os países africanos de língua portuguesa poderiam trazer contribuições para o ensino internacional de jornalismo. E a minha hipótese foi confirmada. Apesar de terem muitas características parecidas com o nosso ensino de jornalismo, os países africanos têm sim muitas singularidades. É sobre isso que eu quero falar um pouco mais hoje aqui do Conexão com a África com você, Marcelo. Edwin, você fez uma introdução espetacular, sensacional. Eu acho assim que já deu até um gostinho de quero mais aqui para os nossos espectadores, sobretudo espectadores que se interessam por comunicação, que estão fazendo jornalismo, ou até outras áreas relacionadas ao tema, né? Porque, só para dar um contexto, aqui no Brasil, a nossa matriz curricular, algo que eu estava até conversando com o Edwin, é muito voltada para os teóricos europeus e estadunidenses, sobretudo os estadunidenses. Claro, eles deram uma contribuição enorme, né, que realmente precisa de ser estudado, bem debruçada, mas o Edwin vai contar aqui para a gente outras formas de se fazer jornalismo, eu diria de uma maneira assim, sul-sul, né? Vamos usar essa expressão. Edwin, então, eu já começo a te perguntar exatamente a respeito, já pegando um gancho nisso que você disse aqui para a gente, né? Qual que é a contribuição que os países de língua portuguesa, eles têm dado ou podem dar para o ensino de jornalismo e para o fazer jornalismo? Qual que é o diferencial que eles possuem e que pode agregar na nossa maneira de se fazer jornalismo? Bem, eu quero inicialmente, Marcelo, contextualizar um pouco de como é a formação dos jornalistas lá nos países africanos de língua portuguesa. Tá? O que acontece? Tanto o Brasil quanto os países africanos de língua portuguesa, né, de língua oficial portuguesa, eles receberam muitas influências estrangeiras na formação de jornalistas. Por exemplo, aqui no Brasil, eu que sou professor de jornalismo, toda a nossa base teórica e até prática e até técnica no jornalismo, ela é basicamente norte-americana ou europeia, sobretudo norte-americana, como você falou. Na África não é diferente. Por exemplo, a Unesco esteve muito fortemente nos países africanos tentando implantar um modelo padrão de jornalismo a ser seguido por toda a África. Então, a Unesco fez esse trabalho muito forte lá no continente africano. Como fez no Brasil também, direto ou indiretamente, através da Ciespal, né, e das escolas de jornalismo brasileiras que foram implantadas no país. Mas, falando em diferencial, a partir de modelos estrangeiros, porque a África também, assim como o Brasil, copiou muito de modelos de jornalismo dos Estados Unidos e da Europa, apesar dessa cópia, digamos assim, inicial, eles fizeram uma série de intervenções nos currículos para que o currículo de jornalismo ficasse próximo da realidade dos contextos dos próprios países africanos, né? E aí o que é que acontece? Em relação à primeira contribuição que a África, que os países africanos de língua portuguesa traz para o ensino de jornalismo é a literatura africana. Nós, no Brasil, eu que sou professor de jornalismo, eu estudei na UFRN, estudei lá em Natal, estou agora na UFSC, sou professor da Universidade Federal do Cariri, no Ceará. Estou falando de 3 estados, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina, no Nordeste e no Sul do país. Não há, nos cursos de comunicação, nos cursos de jornalismo que eu estudei e que eu ensino, sequer um autor africano de língua portuguesa. E dentro do doutorado aqui na UFSC, nós estudamos os currículos de dezenas de universidades brasileiras e em praticamente nenhuma delas há autores africanos de língua portuguesa. Há toda uma literatura sobre comunicação e sobre jornalismo produzida por autores de língua portuguesa que nós no Brasil desconhecemos. Nós não conhecemos esses autores, né? E essa é a primeira contribuição da tese, é trazer matrizes teóricas, trazer autores africanos de língua portuguesa, que são muitos. Há, por exemplo, um autor, que é o Orlando Murongo, que é um autor angolano, que ele faz uma reflexão sobre a influência que o Brasil exerce, que as telenovelas brasileiras exercem nos luandenses. Há uma influência muito forte da mídia brasileira, porque as principais emissoras de televisão do Brasil estão também em Angola, Moçambique e Cabo Verde.
Então, os angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos têm um acesso muito grande à nossa cultura através da mídia brasileira que está lá. Então, a primeira contribuição que os países africanos de língua portuguesa podem dar para o ensino de jornalismo é uma reflexão sobre jornalismo a partir de uma perspectiva de autores africanos de língua portuguesa. Então, eu proponho na minha tese trazer esses autores para o conhecimento de nós, professores de jornalismo. Professores e alunos também podem ter acesso a essa literatura. Então, a primeira contribuição é teórica, é pensar o jornalismo a partir de um contexto não ocidental, a partir de um contexto não europeu, a partir de um contexto não norte-americano. Então, essa é a primeira contribuição da tese. Falando mais especificamente sobre a formação desses jornalistas, eles têm uma série de diferenciais em relação a nós no Brasil. Eu vou dar um primeiro exemplo. Os países africanos de língua oficial portuguesa, os cursos de jornalismo desses países, os estudantes, eles têm uma série de disciplinas voltadas para o desenvolvimento das competências orais. O que seria isso? Os africanos, eles têm uma tradição oral muito forte, uma tradição oral muito grande. Então, eles procuram exercer essa oralidade de todas as formas. Além da língua portuguesa, eles falam dezenas de outras línguas. Em Angola são mais de 20, em Moçambique são outras dezenas, e em Cabo Verde, curiosamente, grande parte da população, a língua portuguesa é a língua oficial, mas praticamente 100% da população cabo-verdiana fala crioulo. Eu tive que aprender algumas expressões em crioulo, Micata fala crioulo, eu não falo crioulo, mas tive que aprender algumas coisas porque eles têm uma resistência à língua portuguesa. Isso foi muito louco, porque eu cheguei num país em que a língua portuguesa é oficial, mas as pessoas na rua, inclusive na universidade, falavam outra língua que é um crioulo. Então há uma resistência à língua portuguesa. Então eles têm uma tradição oral muito forte, é uma característica da cultura africana, e no curso de jornalismo eles têm uma série de disciplinas que visam o desenvolvimento dessas competências orais. Então, por exemplo, língua portuguesa, além dos aspectos gramaticais e textuais, eles têm língua portuguesa voltada para a oralidade. Eles têm disciplinas de retórica, eles têm disciplinas de oratória, que são fundamentais para um bom jornalista. Só que nós, no Brasil, nós não temos, de um modo geral, salvo algumas exceções, nós não temos essas disciplinas como disciplinas obrigatórias dos cursos de jornalismo. Eu dou curso de oratória, por exemplo, dentro da disciplina de comunicação integrada, na Universidade Federal do Cariri, eu tenho um módulo de oratória, mas oratória é um componente não curricular, digamos assim, não faz parte da disciplina. Eu decidi incorporar porque eu achava importante. Nos países africanos, não. Oratória, retórica, textos orais. Antes deles terem disciplinas técnicas de radiojornalismo, telejornalismo, etc., eles têm disciplinas para que eles se comuniquem melhor, para que eles se expressem melhor. Então, essa é uma característica singular dos países africanos de língua portuguesa que pode ser replicado, que pode ser utilizado nos cursos de jornalismo do Brasil. Uma segunda característica muito importante, Marcelo, é que os cursos de jornalismo de Angola, Moçambique e Cabo Verde, eles preparam gestores em comunicação. Eles têm uma série de disciplinas voltadas para a formação de gestores das empresas jornalísticas, o que é um diferencial muito grande em relação a nós no Brasil. Porque, de um modo geral, nós preparamos os nossos jornalistas brasileiros para serem produtores de conteúdo. Isso é verdade. Para serem empregados de empresas jornalísticas. Sobretudo nós de temos redações. Exatamente. Nós criticamos a mídia tradicional, mas os cursos de jornalismo ainda preparam para essa mídia tradicional. Nós criticamos o modelo norte-americano de fazer jornalismo, mas os cursos de jornalismo brasileiros ainda têm toda uma base teórica e técnica muito parecida ou muito próxima da técnica e da teoria norte-americana. Então, eles têm lá nos países africanos de língua oficial portuguesa esse diferencial. Eles têm disciplinas de gestão de recursos humanos, de administração de empresas jornalísticas, porque o que acontece no Brasil? Nós falamos o seguinte, esse fone toda hora caindo, desculpe, mas consigo ouvi-lo. O que acontece? Nós temos no Brasil como eu falei, nós formamos produtores de conteúdo e há uma dificuldade, por exemplo, do jornalista brasileiro que quer ser um gestor de comunicação.
Nós criticamos a grande mídia, nós criticamos os modelos de formação, mas, de um modo geral, nós ainda preparamos o nosso estudante para ser empregado nas redações. No Brasil é assim que funciona, né? Eu que sou professor de jornalismo, eu observo isso com muita tranquilidade, assim, com muita facilidade. Os cursos de jornalismo brasileiros ainda formam produtores de conteúdos. Nós formamos essas pessoas. E no caso dos cursos africanos, eles formam gestores. Em muitos aspectos, elas estão mais avançadas até do que as nossas escolas de jornalismo. O que foi uma surpresa muito grande, porque nós temos uma imagem no Brasil, muito equivocada, de atraso desses países. Atraso intelectual, atraso acadêmico, atraso, né, prático, porque os cursos de jornalismo nos países africanos de língua portuguesa, os cursos, nos países africanos de língua oficial portuguesa, só foram implantados a partir dos anos 2000. Então, são cursos muito recentes comparados às nossas escolas brasileiras, compreende? Mas eles estão muito avançados em muita coisa. E foi isso que eu fui buscar na África, buscar essas contribuições singulares desses países. E acho que uma das grandes descobertas, digamos assim, dessa tese é perceber de que nós temos muito a aprender com os países africanos. Tem um livro do Paulo Freire, um livro póstumo do Paulo Freire, que é A África Ensinando a Gente. Não sei se vocês conhecem, vocês que acessam o canal, se vocês puderem, leiam esse livro, que o Paulo Freire, assim como ele teve uma forte influência num projeto de alfabetização no Brasil, esse projeto de alfabetização, esse método Paulo Freire, foi levado para alguns países. Foi levado para São Tomé e Príncipe, ele esteve em Angola, ele esteve na Guiné-Bissau, e ele ficou muito surpreso e muito feliz quando ele percebeu que os povos africanos têm muito a nos ensinar. E isso é uma coisa que eu fiquei muito fascinado quando eu estive em Moçambique, em Maputo, em Luanda, em Praia, capital de Cabo Verde, o quanto nós somos próximos culturalmente, o quanto nós temos muitas características em comum, o quanto muitas questões do jornalismo africano também são questões que nos dizem respeito, que nos tocam diretamente. Por exemplo, em Angola, Moçambique e Cabo Verde, a Globo e a Record estão presentes levando a cultura brasileira. E aí eles têm uma percepção de Brasil que é uma percepção midiática. E aí muitas vezes só para você entender, Marcelo, na minha tese eu estudei 9 cursos de jornalismo, 3 cursos em cada país. Eles têm uma outra característica singular, além dos cursos superiores, eles têm escola de nível médio de jornalismo. Angola e Moçambique, o aluno, a pessoa que se interessa pelo jornalismo, pode começar a estudar jornalismo a partir do nível médio. Essa é uma outra característica também dos países africanos que nós não temos no Brasil. A possibilidade de estudar jornalismo num nível mais técnico. Então, eles têm as escolas técnicas de jornalismo. Nós temos aqui os institutos federais, né? Que tem diversos cursos. Eles têm lá os institutos federais, digamos assim, né? As escolas técnicas de jornalismo. Uma coisa que nós não temos aqui. Então, eles têm... E as escolas técnicas, elas têm uma visão muito mais prática do jornalismo, da atividade laboral do jornalismo, enquanto os cursos superiores pensam em formar cientistas da comunicação, jornalistas com um perfil mais teórico, mais conceitual, com um perfil um pouco mais voltado para reflexões sobre o jornalismo. Então, além de formar gestores na área de jornalismo, os cursos de jornalismo também procuram, dos países africanos que eu estou falando, procuram formar pessoas que pensem a atividade jornalística. Isso falando dos cursos de nível superior, enquanto os cursos de nível médio pensam nesse técnico, na pessoa que vai exercer a atividade laboral do jornalismo nas redações. Vai ser o técnico de som, vai ser o cinegrafista, vai ser o repórter fotográfico. Isso há uma ênfase muito grande nos cursos de nível médio. Já os cursos de nível superior pensam na formação desse gestor da comunicação, desse gestor das empresas jornalísticas, nessa pessoa que pensa o jornalismo de uma maneira um pouco mais macro, digamos assim. Compreende? Entendi. Agora, Edmil, dentro dessas características que você expôs aqui pra gente, características do fazer jornalístico africanas, por que eles têm essa característica? É algo histórico? É algo que eles aprenderam consigo mesmo?
ou é um agregado de contribuições de outras culturas? Qual que é o porquê dessas características? Os países africanos de língua portuguesa, eles receberam influências diversas, a começar por Portugal. Todos os países, esses países que eram colônias de Portugal em África, se tornaram independentes, Marcelo, em 1975. Estamos falando de algo muito recente para a história. Então, até 1975, os países africanos eram colônias de Portugal. Então, Portugal exerceu, durante muito tempo, uma influência muito forte no sistema de ensino desse país, inclusive no ensino superior. E ainda exerce de alguma maneira, porque os portugueses permaneceram, muitos portugueses que eram moradores das colônias, continuaram morando nos países africanos, mantêm relação com Portugal. As primeiras universidades, por exemplo, de Cabo Verde, algumas universidades moçambicanas, elas foram universidades foram criadas a partir de Portugal. Então, Portugal exerceu e ainda exerce uma influência muito forte nesses currículos. Curiosamente, além de Portugal, além da Unesco, que durante a Guerra Fria, a Unesco tentou implantar modelos de formação de jornalismo nos PALOP, nos países africanos de língua oficial portuguesa, numa vertente muito norte-americana, né? Esses países, principalmente Angola, mas também Moçambique, eles tiveram uma influência muito forte de formação dos jornalistas a partir da experiência de formação socialista do antigo Bloco do Leste Europeu. Então, eles têm uma influência também muito soviética. Os primeiros jornalistas que foram formados em nível superior em Angola e Moçambique, e alguns em Cabo Verde também, foram formados na antiga União Soviética, na ex-Iugoslávia, foram formados em Cuba, que eram os países socialistas, o Bloco Socialista, né? E aí eles carregaram muito dessa experiência soviética e socialista na formação dos jornalistas. Então, eles beberam dessa fonte também, que é uma fonte muito diferente da nossa, aqui no Brasil, por exemplo, né, e de outros países da Europa também, aí dos Estados Unidos, obviamente. Então, eles receberam influência de vários países, de várias realidades. Então, Moçambique, por exemplo, Moçambique faz fronteira com a África do Sul. Então, a África do Sul influenciou muito na formação de jornalistas de Moçambique pela proximidade. Então, há em Moçambique, né, você que conheceu Maputo, você conheceu Moçambique, vê que há um trânsito muito grande de pessoas da África do Sul para Moçambique, de Moçambique para a África do Sul também, porque são países fronteiriços. E isso também influenciou na formação desses jornalistas em Moçambique. Porque, por exemplo, quando os cursos de jornalismo, os cursos de nível superior, foram criados nos anos 2000 em Moçambique, houve nas principais escolas de jornalismo, né, Eduardo Mondlane, na escola de jornalismo, na Escola Superior de Jornalismo, mas principalmente na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, que é a principal universidade de Moçambique, universidade pública, né? Da Universidade Pedagógica também, enfim, mas na Universidade Eduardo Mondlane, o primeiro currículo foi pensado junto com cientistas e teóricos e jornalistas da África do Sul. Então, há uma influência muito forte da África do Sul dentro da formação dos jornalistas moçambicanos, por exemplo. Há uma influência brasileira muito forte, porque muitos moçambicanos, muitos cabo-verdianos e angolanos vieram também fazer jornalismo no Brasil. Uma coisa que eu percebi na minha tese é que os países de origem de formação desses professores se tornaram professores de jornalismo em Angola, Moçambique e Cabo Verde. Os países onde eles estudaram influenciaram significativamente seus modos de ensinar jornalismo também. Então, como muitos deles estudaram no Brasil, estudaram no sul do país, estudaram em São Paulo, alguns foram alunos da Universidade Federal do Paraná, da USP, da Universidade Federal de Minas Gerais e de várias outras, né, de outras universidades brasileiras, eles foram muito influenciados pelos modos como eles foram ensinados também jornalismo. Então, o Brasil exerceu uma influência muito grande dentro da construção desses currículos, Portugal, o leste europeu,
Cuba. Então, perceba que a matriz curricular, a matriz teórica que conforma essas estruturas curriculares dos países africanos de língua portuguesa, ela é muito diversa. E eles agregaram a tudo isso as suas próprias realidades, os próprios contextos. Uma outra característica que eu não havia mencionado, Marcelo, por exemplo, é o multilinguismo. Então, eles têm uma valorização das suas várias línguas dentro dos cursos de jornalismo. Eles têm a língua portuguesa, que é oficial, mas eles estudam as suas línguas nacionais também, né? Lá em Moçambique, Xangana, Mapua, Ronga e outras línguas que são moçambicanas, em Angola do mesmo modo, as línguas de origem banto. Então eles têm essa formação e essa preservação da sua identidade. É uma coisa que no Brasil, que nós podemos copiar, digamos assim, né? Nós também temos multilínguas que nós matamos ao longo da história. Nós temos as línguas tupis-guarani, né, de origem tupi. Nós temos as línguas indígenas que nós desconhecemos. Eles não, ao contrário, eles não apenas preservam essa história, essa riqueza cultural, essa identidade cultural de seus povos, como eles mantêm essa identidade como componente, como disciplina obrigatória nos cursos de jornalismo. Então, eles têm que estudar muito de sua cultura, é uma cultura que nós precisamos conhecer, porque nós recebemos muito dessa cultura, né, quando essas pessoas vieram para o Brasil escravizadas, e elas trouxeram muito dessa cultura para nós. Então, muito do que a gente vê no Brasil hoje, muito do que nós temos como identidade brasileira, na verdade, é uma identidade que a origem dessa identidade, ela é africana. Então, quando eu estive em Angola, acho que você passou por isso também quando foi a Moçambique, quando eu estive em Cabo Verde também, eu me senti em casa, porque eu sou nordestino, eu cresci na Bahia. Então, Maputo Nossa, parecia que eu estava em você, Salvador. sobretudo. Sim, eu me senti em Salvador, a comida. Eu cheguei em Maputo e me ofereceram uma badia. Eu falei, eu quero provar os pratos típicos locais. E quando eu fui comer a badia nada mais é do que o bolinho do acarajé de Salvador, né, da Bahia. Então, acarajé é baiano, a origem é africana. Tem uma expressão no Nordeste, do interior do Nordeste brasileiro, que o sertanejo fala pra mó de quê? Por que vai fazer aquilo, né? E aí eu cresci ouvindo isso, porque eu viajo muito pelo interior do país. Quando eu cheguei em Cabo Verde, em praia, as pessoas falavam pamode. O pamode é o porquê em crioulo. Então, muito do que nós falamos no Brasil, das nossas expressões populares, na verdade, são expressões em crioulo. Eu não sabia disso. Eu só fui saber disso quando cheguei na África. Então, Marcelo, a África tem muito a nos ensinar sobre jornalismo e sobre a cultura brasileira também. E é isso que eu espero trazer com a minha tese, essa contribuição, no sentido de mostrar para o Brasil uma África que o Brasil desconhece. Era muito louco, porque eu estava nos países, né? Eu estava nas capitais, em Angola, em Luanda, em Maputo, em Praia, e as pessoas me perguntavam, mas você visita, como é que você está ficando em Moçambique, em Angola, tribo e safari? As pessoas acham que a África é isso, né? Elas desconhecem que a África é um continente com 54 países, um continente plural, um continente diverso. Angola, Moçambique e Cabo Verde são 3 países que falam português, mas são países completamente diferentes. Claro, tem muitas similaridades. Todos foram colônias de Portugal, né? Todos têm muitas características parecidas, mas são países com essências, com identidades muito próprias. E na minha tese, eu quero convidá-los a conhecer logo muito em breve, ela estará pronta, já está em fase de finalização. Eu conto um pouco dessa história e o quanto o jornalismo brasileiro pode ganhar com as experiências desse país. Agora, Edwin, uma coisa muito interessante que você também cita é, na sua tese, bom, eu ainda não a li, né, mas eu li um prólogo dela, Artigo. eu vou dizer assim, né? Que foi um Sim. seu artigo que faz um resumo, né? Muito interessante do que virá a ser a sua tese. E você menciona uma informação que me chamou muita atenção, Ed, que foi o seguinte: a primeira escola de jornalismo de que se tem notícia em todo o continente africano foi implementada em Accra, capital de Gana. O que eu fiquei me perguntando, por que foi em Gana? Qual que é a característica desse país? Porque para ser implementada uma escola de jornalismo, ou seja,
para se dar o primeiro passo, a implementação da profissionalização, eu vou dizer assim, dessa profissão, o que se requer de uma sociedade, primeiramente, à base de tudo, é uma liberdade mínima, uma estabilidade política mínima. Né? Por que então foi em Accra? Accra não, desculpa, né? Gana é um país, ou foi um país assim, que realmente foi posso dizer assim, precursora assim, dessa liberdade de expressão, um país pioneiro, pós a independência dos países africanos, pioneiro na estabilidade política, e só para apimentar ainda mais essa nossa discussão a respeito de Gana, um dado muito interessante que eu trago aqui é o seguinte, que é da ONG Repórteres Sem Fronteiras, que Gana, atualmente, é um dos países reconhecidos mundialmente mais democráticos da África e que possui um pluralismo dos meios de comunicação muito, muito grande, né? Que, inclusive, a independência e o pluralismo dos meios de comunicação é algo previsto na Constituição de Gana, né? Então, eu gostaria que você pudesse discutir um pouco aqui com a gente a respeito por que foi Gana a primeira, né? Qual que foi o diferencial que Gana tinha? É realmente um país pioneiro na liberdade de imprensa, na liberdade de expressão, na estabilidade política, enfim. Marcelo, é muito curioso. Foi bom você falar sobre isso, que eu não havia mencionado antes. Uma das características singulares da formação dos jornalistas dos países africanos de língua portuguesa é que essas formações, elas ocorrem, né, hoje em países em vias de democratização. Cabo Verde é um país com uma liberdade maior, já há algum tempo. Cabo Verde é considerado um dos países mais africanos, eu estou falando, né? Um dos países africanos com maior abertura para o exercício profissional do jornalismo, ou seja, maior liberdade de imprensa, falando de forma mais fácil, né? mais específica. Em Angola e Moçambique, os contextos eram contextos de uma liberdade de imprensa cerceada. Durante muito tempo, Angola e Moçambique viveram experiências de partido único. Um único partido governou os países durante décadas, desde 1975. É o caso de Angola. Angola, desde 1975, é governada pelo mesmo partido, que é o MPLA, ok? Que foi o Movimento pela Libertação de Angola. Movimento Popular pela Libertação de Angola. No caso das experiências de formação superior no continente africano como um todo, o que eu tenho dos relatos dos pesquisadores é de que houve nesses países, e Gana foi o primeiro, né, há divergências, dizem que foi lá no Egito, no Cairo, há alguma divergência em relação à origem dessas escolas de jornalismo, das primeiras escolas de jornalismo. Mas há relatos de que havia, por parte de organismos internacionais, sobretudo da Unesco, durante o período de Guerra Fria, uma tentativa de implementação de um modelo de formação a ser seguido por todo o continente africano, porque o socialismo avançava, né, em alguns países, e a Unesco tentava, de alguma maneira, muito fortemente influenciada pelos Estados Unidos, implantar modelos de jornalismo, modelos de formação de jornalistas, pautado pelos interesses do capitalismo. Esse era o grande interesse por trás desse modelo de formação implantado pela Unesco. Então, as primeiras experiências de curso de jornalismo foi muito influenciado por esses modelos internacionais. Então, foram experiências de criação de escolas de jornalismo na África, mas com um pensamento exógeno, com um pensamento de fora da África. Então, foi o caso das primeiras escolas de comunicação. Então, não tem muito a ver com a democratização. Claro que as primeiras escolas foram implantadas em países que possibilitavam a criação, a implantação desses modelos vindos de fora. Para isso, tinha que haver uma abertura política para que esses modelos pudessem ser implantados nesses países. Então, foram países que permitiram que a Unesco influenciasse na formação desses jornalistas, certo? No caso específico dos PALOP, há uma coisa contrária. Como eu falei inicialmente, os primeiros jornalistas formados em Angola, Moçambique e Cabo Verde
formados em nível superior, porque já existiam as escolas de nível médio, como eu falei. Os primeiros licenciados em comunicação social, ou seja, formados em jornalismo nesse país, foram formados em países socialistas. Foram formados em Cuba, foram formados na Iugoslávia, né, na antiga União Soviética. Então, esse modelo soviético, esse modelo de jornalismo do Bloco Socialista é o que forma inicialmente essa base de formação dos primeiros currículos nos PALOP, nos países africanos de língua oficial portuguesa. Além, obviamente, dos portugueses que já estavam lá e que também implantavam seus modelos de formação. Mas, Marcelo, inicialmente, as primeiras escolas de jornalismo criadas no continente africano foram escolas criadas ou influenciadas pela Unesco. Ou seja, há uma influência muito forte dos Estados Unidos na criação das primeiras escolas de jornalismo nesse país, como no Brasil também. Né? No Brasil nós tínhamos a CIESPAL, que não deixou de ser um braço da Unesco, né? Que formou ou conformou os modelos curriculares, os padrões curriculares de jornalismo na América Latina inteira, sobretudo no Brasil, com uma forte influência norte-americana. Claro que depois os intelectuais brasileiros, a partir dessa experiência adquirida no CIESPAL e da Unesco, eles criaram suas próprias diretrizes curriculares. Essa é uma diferença dos nossos cursos. No Brasil, nós temos diretrizes curriculares nacionais para os cursos de jornalismo. Então, os cursos brasileiros de jornalismo, inclusive em 2015, todos os cursos de comunicação social do Brasil, que eram comunicação social com habilitação em jornalismo, eu fiz na UFRN, comunicação social com habilitação em jornalismo. As pessoas da minha época, estou me achando um velho agora, né? Essas pessoas que fizeram jornalismo nos anos 90, até os anos 2000, elas fizeram comunicação social com habilitação em jornalismo. Em 2015, todos os cursos de comunicação no Brasil passaram a ser jornalismo. Então, os cursos hoje são de jornalismo. Já em Angola, Moçambique e Cabo Verde, não existem diretrizes curriculares nacionais. Ou seja, não existe uma orientação do governo de como devem ser os cursos de jornalismo. Então, isso faz com que os cursos tenham características diferentes. Então, só para você ter uma ideia, em Angola, os cursos são predominantemente de comunicação social. Essa é a nomenclatura. Embora tenha ciências da comunicação, comunicação e imagem, e um curso com o nome de jornalismo, mas todos são voltados para a formação de jornalistas. Os cursos de Angola, Marcelo, são cursos muito teóricos, aquilo que eu havia falado anteriormente. Eles buscam a formação de intelectuais da comunicação, de pensadores do jornalismo, de pessoas que pensem o jornalismo como gestores ou como pessoas que pensem o jornalismo de modo mais macro. No caso de Moçambique, a ênfase de Moçambique é a técnica, é o saber fazer. Então, um outro diferencial que eu poderia citar aqui das escolas de jornalismo dos PALOP, sobretudo de Moçambique e de Cabo Verde, é que o estudante de comunicação, o estudante de jornalismo, ele manuseia todos os equipamentos. Porque no Brasil há uma diferença de acordo com a realidade de cada universidade. Mas, de um modo geral, existem os técnicos, que são contratados pelas universidades, que fazem o manuseio dos equipamentos, das câmeras, das máquinas. As máquinas fotográficas, tudo bem, são emprestadas. Mas os gravadores, enfim. Há técnicos responsáveis pelo manuseio desses equipamentos. Porque nós temos no Brasil o curso de jornalismo e nós temos no Brasil, por exemplo, o curso de rádio e TV, que forma pessoas que fazem a produção. Lá não há essa diferenciação. Então, o curso de jornalismo, ele forma tanto o repórter como o gestor da empresa jornalística, como ele forma também as pessoas que vão manusear os equipamentos, os técnicos de áudio, os técnicos de som, as pessoas que vão... e é o jornalista que é esse técnico em Angola, Moçambique e Cabo Verde. É ele que opera a câmera. O cinegrafista, ele é também formado em comunicação social, como repórter fotográfico. No Brasil também deveria ser, né? Mas nós temos no Brasil cursos diferentes para essas áreas. O técnico, a pessoa, não é o técnico, mas o que vai trabalhar na produção de vídeo, ele tem um curso de rádio e TV, na produção de rádio, na produção de televisão. Lá, o aluno de jornalismo, ele participa de todo o processo, desde a pauta, desde a elaboração da pauta, até a edição do produto final. Então, esse é um diferencial também dos países africanos. E eles fazem tudo isso, Marcelo, muitas vezes
sem laboratório. Em Angola, principalmente, pouquíssimos cursos de comunicação têm laboratórios para o exercício das práticas profissionais. Então, os professores, eles têm um trabalho maior, porque muitos deles são profissionais e levam seus próprios equipamentos para ministrar disciplinas laboratoriais. Já no caso de Moçambique e Cabo Verde é diferente. Há laboratórios, há uma estrutura mais adequada, mais adaptada, estrutura laboratorial, mas a ênfase dos cursos em Moçambique e Cabo Verde é mesmo a técnica, enquanto em Angola, como eu falei, os cursos são mais teóricos. Os cursos de nível superior, porque os cursos de nível médio, eles têm lá o Centro de Formação de Jornalistas, o CEFORJO, e tem a Escola de Jornalismo de nível médio, que ela tem equipamentos, ela tem laboratórios, mais do que as universidades. Então, muitas vezes o aluno de Angola, ele vai para a universidade, ele faz o curso superior e ele depois volta para os centros profissionalizantes para que ele tenha a possibilidade de exercer a prática, que ele não tem nas universidades pela falta de laboratórios. Então, são contextos muito diversos. São 3 países com realidades muito diferentes. Cabo Verde, por exemplo, não tem nenhum jornal diário. Cabo Verde é um país que tem uma população similar quase à população de Florianópolis. Então, é um país insular, né? São 9 ilhas, algumas delas não são habitáveis, e eles têm uma população muito pequena e eles têm uma realidade muito específica do jornalismo nesse país. Então, era muito curioso, por exemplo, o telejornal, como eu falei, o português é a língua oficial, mas o telejornal em Moçambique, em Cabo Verde, o apresentador, o âncora do telejornal, apresenta em português, porque é a língua oficial, mas quando o repórter vai para a rua entrevistar as pessoas, elas respondem em crioulo. E aí é uma coisa meio surreal, né? Eles têm essa dualidade, esse multilinguismo, na verdade, né? De falar 2 línguas ao mesmo tempo. Então, há vários programas de rádio, principalmente a Rádio Nacional de Angola, a Rádio Oficial de Moçambique, a Televisão Oficial de Moçambique, a Televisão Pública de Angola, eles têm programas feitos em línguas nacionais. E aí os cursos de jornalismo também ensinam essas línguas nacionais, porque as línguas nacionais são faladas em diferentes províncias, eles chamam de províncias, é o que nós chamamos de estados no Brasil, né? Em diferentes províncias, eles têm suas línguas, e muitos estudantes que estudam nas capitais desconhecem as suas línguas de outras cidades, de outras províncias, de outros estados. Então, no curso de jornalismo, eles têm acesso a essas línguas que muitas vezes não são as suas, mas são línguas do seu país. Isso é maravilhoso, porque eles têm a perspectiva, a possibilidade de conhecer uma realidade que vai além da sua realidade imediata, da realidade de onde eles vivem, que são as capitais. Que quem conhece os países africanos de língua portuguesa, né, e os outros países africanos também, sabem que as realidades são muito diferentes nas capitais e nas províncias, né, no interior do país. Então, eles têm acesso a essa diversidade de línguas e de realidades através do seu estudo no curso de comunicação, nos cursos de jornalismo. Então, essa é uma contribuição também deles dentro dos cursos, de estimular que esses estudantes possam conhecer mais da sua própria realidade, do seu próprio contexto. Então, receberam a influência de muitos países, mas a partir das experiências de outros países, eles criaram a sua própria concepção de curso de jornalismo em cada país. Fred, eu gostaria aqui que você desse um pequeno panorama da sua percepção a respeito de como é a liberdade de imprensa, liberdade de expressão nos países africanos de língua portuguesa que você visitou e pôde desenvolver suas pesquisas, observações, enfim. Eu te pergunto isso porque, quando a gente fala de jornalismo, é imprescindível a gente fala também de liberdade, né? Não há como nós queremos exercer jornalismo se nós vivemos numa região totalmente inóspita à liberdade, né, de comunicação, né? E comunicação aqui não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? Ou seja, essa dualidade, né? Tanto a minha liberdade de expressar uma informação, quanto também a minha liberdade de obter informação, né? Então, eu gostaria que você dissesse um pouco aqui para a gente qual que é a percepção que você tem sobre a liberdade de expressão, de comunicação nesses países que você visitou. São 3 realidades distintas. Em Cabo Verde,
dentro dos 3 países, Cabo Verde é considerado que tem a maior facilidade, não diria facilidade, mas é o país mais aberto para o exercício profissional do jornalismo, ou seja, não há censura, em tese, né? Mas o que acontece, eu entrevistei, além de visitar as escolas de jornalismo, 3 escolas de jornalismo, 3 cursos em cada país, totalizando 9 escolas. Eu também visitei os principais veículos de comunicação, entrevistei estudantes, entrevistei jornalistas profissionais e visitei também os principais veículos de comunicação de cada país. Em todos eles, fala-se muito em uma autocensura, que seria a censura do próprio jornalista a partir da sua... não há uma censura, a censura foi abolida em todos os países, mas existe uma censura velada. Não há uma censura como existia antigamente, né, durante o período de monopartidarismo, de partido único, mas os jornalistas alguns jornalistas ainda são perseguidos. No caso de Cabo Verde, a extensão territorial, por ser um país muito pequeno, o próprio tamanho do país, ou seja, a proximidade das pessoas, inibe o exercício do jornalismo investigativo, por exemplo. É muito difícil investigar o seu vizinho, porque o seu vizinho pode bater a sua porta. É diferente do Brasil, que é um país praticamente com dimensões continentais, eu consigo fazer aqui uma reportagem fazendo uma denúncia de algo que aconteceu no Nordeste e dificilmente as pessoas vão ter um acesso direto a mim. Em Cabo Verde, não. Eu tive contato com muita facilidade com ministros, com pessoas no nível econômico elevado e empresários, porque o país é muito pequeno. Então, a gente encontra com essas pessoas nos restaurantes, encontra com essas pessoas, você vai ao restaurante, você encontra um ministro, você encontra um parlamentar, um deputado, compreende? Então, para eles, a extensão territorial muito pequena faz com que haja um constrangimento em fazer o jornalismo investigativo. Isso em Cabo Verde. Em Moçambique, em Angola e em Cabo Verde também, a imprensa ela é basicamente estatal. É o Estado, é o governo, o detentor das principais empresas de comunicação do país. E isso diz muito, porque como o governo, como o Estado, ele é detentor da grande imprensa, principalmente em Angola e Moçambique, o governo quer publicar aquilo que lhe é conveniente, como acontece no Brasil também, né? Nós não temos uma imprensa estatal, mas nós temos um governo que financia, através da publicidade, muitos dos veículos, e isso influencia também o conteúdo editorial dos veículos de comunicação no Brasil. Lá isso é mais forte ainda porque o governo é o dono da imprensa, o governo é o dono da grande mídia. O país mais complicado do ponto de vista da liberdade de expressão é Angola. Angola, Marcelo, até 2018, quando eu fui a Angola, isso mudou logo após a minha ida ao país. Eu estive nos países africanos no primeiro semestre de 2018, fiquei 6 meses. Quando eu estive em Angola, para entrar no país era necessário um convite de um morador. Você tem uma ideia, só entrava em Angola quem era convidado por alguém. E você tinha que apresentar uma série de justificativas por que você estava entrando no país. Até a entrada do atual presidente, o José Eduardo Santos ficou em Angola, foi presidente de Angola até final de 2017. O João Lourenço, ele entrou, é do mesmo partido MPLA, e ele entrou no poder agora no final de 2017. Ele mudou muito o tratamento dos jornalistas. O seu antecessor, o presidente anterior, permaneceu no poder de 1970, logo após o Agostinho Neto sair, até 2017, nunca tinha dado uma entrevista coletiva, que eles chamam de conferência de imprensa. Nunca tinha conversado com os meios de comunicação locais. Há diversos casos de perseguição a jornalistas, né? O Rafael Marques é um caso clássico de perseguição, é um jornalista angolano que foi perseguido, foi preso, respondeu o processo judicial, assim como outros jornalistas angolanos também foram perseguidos. Alguns jornalistas foram mortos de forma misteriosa em Angola por criticarem o poder existente. E o Angola passa hoje por um processo eu não diria de redemocratização, mas um processo de relativa abertura política. O mesmo partido está no poder, mas o atual presidente já tem uma visão um pouco diferente, bastante diferente do seu antecessor. E ele permite que os veículos oficiais, por exemplo, façam crítica ao próprio governo, que era uma coisa impensável até então.
Então, Angola começa a ter uma abertura, uma possibilidade, uma perspectiva de abertura do jornalismo. E algo que influenciou bastante, Marcelo, nesse processo, foi a disseminação da internet. Foram as redes sociais. Muitas denúncias do governo, muitas denúncias de agentes públicos começam a surgir em Angola, principalmente, que é o país mais fechado desses que eu visitei, a partir de redes sociais. Então, o Facebook, o próprio YouTube, o WhatsApp, essas redes sociais estão entrando também com força nos países africanos e estão mudando o modo desses países lidarem com as informações, porque eles têm acesso, por exemplo, ao que acontece no Brasil. Eles acompanharam o processo eleitoral brasileiro, eles acompanham o modo como o brasileiro questiona os seus agentes públicos, o modo como a imprensa brasileira faz isso. Então, isso influenciou muito a maneira como eles pensam o jornalismo também. Então, eles veem o jornalismo agora como uma forma mais crítica. Eles falaram, vocês no Brasil têm um jornalismo muito mais agressivo. Porque o jornalismo angolano, moçambicano, cabo-verdiano, ele se assemelha muito no modo de fazer, principalmente o telejornalismo, ao jornalismo português, que é um jornalismo mais contido, digamos assim. Eles não têm a agressividade que nós temos nos nossos telejornais, principalmente os jornais policiais, né, que nós temos aqui, que fazem, muitos deles sensacionalistas, e eles estão começando a copiar esse modelo, porque eles tiveram acesso a isso através da imprensa. E aí, muitas vezes eu questionava para eles, quem são os seus ídolos no jornalismo? Quem são os jornalistas que vocês admiram? E eles sempre citavam, muitas vezes eles citavam jornalistas brasileiros. É o Datena, é o William Bonner, sabe? Eles citavam pessoas do Brasil como referências. E muitas vezes eles falavam do jornalismo sensacionalista, estou falando dos estudantes, tá? Da conversa que eu tinha, esse microfone não para de cair, mas esse fone de ouvido. Mas eles falavam de jornalistas brasileiros como referência. E algumas vezes, algumas referências de jornalismo até preocupantes. Jornalismo sensacionalista. Eu admiro a maneira sensacionalista como o Brasil. Mas por que eles falavam isso? Porque para eles era uma novidade muito grande o jornalista ser tão questionador. O que para nós é óbvio, porque o jornalista é questionador em essência, eles não tinham essa liberdade de fazer perguntas de modo tão incisivo, de criticar agentes públicos. Quando eles viram isso na imprensa brasileira, eles acharam, olha, esse jornalismo de vocês é diferente do nosso, né? Mas Angola é o país que ainda tem alguma resistência ao trabalho dos jornalistas. Alguma, de modo às vezes velado, mas o jornalista, como as empresas públicas de comunicação, como as empresas jornalísticas que pertencem a um governo, são as que melhor remuneram seus profissionais, muitas vezes os profissionais que trabalham nessas emissoras, nesses veículos, não se sentem à vontade ou não se sentem confortáveis em fazer a crítica ao governo, porque o governo é o seu empregador. Uhum. Isso acontece tanto em Angola, como acontece em Moçambique, como acontece também em Cabo Verde. Então, há o que eles chamam de autocensura. E a autocensura é bastante questionável, porque é uma autocensura na medida em que eles sabem que, se eles publicarem algo que seja contrário ao gestor, a quem está no poder, muito provavelmente eles podem receber algum tipo de sanção, seja de modo explícito, ou seja, de modo implícito. Eu tive, por exemplo, em Cabo Verde, que é considerado um país aberto, democrático, enfim, depoimento de jornalista que trabalhava numa empresa pública de comunicação que dizem: eles não me demitem, porque seria escrachadamente uma forma de censura, mas eles não me colocam, por exemplo, para fazer nenhuma cobertura política importante. Então, existem formas veladas de você fazer a censura, de você cercear a liberdade de expressão, de você fazer com que o jornalista se sinta intimidado. Em Angola, por exemplo, o jornalista ele responde criminalmente pelos crimes de injúria, calúnia, difamação. Aqui no Brasil existe também a possibilidade de responsabilização penal, mas o jornalista, ele, em tese, ele estaria submetido à lei de imprensa, né, que foi revogada pelo STF, enfim. Mas eles lá, os jornalistas, de um modo geral, eles respondem criminalmente
caso um agente público se sinta atingido por uma reportagem diferente do Brasil, e que nós... Perdão, agora caiu o fone. Estou ainda lidando com a tecnologia, tá? Como vocês percebem, meu fone aqui é sem... aí fica caindo, mas enfim, a comunicação não pode parar, né? A gente não pode parar, a comunicação faz parte. Sim. Agora, mas enfim, então é isso, eles têm... Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte, mas, por exemplo, mesmo a comunicação, ela ainda ter um peso muito grande estatal, mas, por exemplo, se um angolano, moçambicano, cabo-verdiano quiser abrir a sua própria empresa de comunicação, seu próprio veículo de comunicação, ele tem esse arbítrio? A lei de imprensa do país e a lei de radiodifusão de cada país permite a criação de empresas, sim. Mas, por exemplo, em Angola, houve uma revisão agora das leis da comunicação do país e a maior crítica é que o governo criou uma série de restrições para a criação de empresas jornalísticas, principalmente de rádio e televisão, porque rádio e televisão, assim como no Brasil, são concessões públicas, né? Jornal impresso, não. Jornal impresso, revista, os impressos são mais fáceis de fazer. Mas quando nós falamos em televisão e rádio, que são concessões públicas, assim como no Brasil, os governos, eles criam, vamos falar aqui principalmente de Angola, tá? O governo angolano, ele criou uma série de dificuldades, uma série de taxas e de taxações ali para dificultar o acesso a empresários da iniciativa privada, para que eles criem novos veículos de comunicação. E o governo permanece sendo o detentor praticamente do monopólio da mídia angolana. Há, obviamente, algumas empresas em Angola, há dois grandes grupos privados, mas eles não conseguem, eles não têm estrutura para concorrer com a estatal, com a televisão pública de Angola, por exemplo, ou com a Rádio Nacional de Angola. A Rádio Nacional de Angola, a RNA e a TPA, a Televisão Pública de Angola, estão presentes em todas as províncias. São os únicos veículos de comunicação, as únicas empresas que estão presentes em toda Angola, em todo o país. O Jornal de Angola, que é o impresso que pertence ao mesmo grupo, né, que é o grupo do governo, o grupo do Estado, é o único jornal que está presente em todo o país. O segundo jornal, que é privado em tiragem, que é o jornal O País, ele não chega a todo o país, como o Jornal de Angola chega, né? Então, existe a lei que permite que outras empresas possam se instalar, abrir seus canais de comunicação, abrir suas emissoras de rádio, mas há muita dificuldade para que isso aconteça. Então, não há um impedimento legal, mas há um impedimento do ponto de vista da viabilidade desses veículos. Em Cabo Verde, não tem nenhum jornal diário. O Cabo Verde é um país interessante, porque o Cabo Verde tem uma população flutuante, uma população fora de Cabo Verde, praticamente do mesmo tamanho da população do próprio arquipélago. É muito curioso isso. Há muitos cabo-verdianos que vivem no Brasil, que vivem em Portugal. Eu também morei em Lisboa durante um tempo, e há muitos cabo-verdianos em Lisboa. Então, Cabo Verde ainda não tem o jornalismo, ele tem uma dificuldade de se consolidar em Cabo Verde, principalmente o impresso. Então, só há duas emissoras de televisão, duas ou três emissoras de televisão, não há nenhum jornal diário, há 2 jornais semanais, que são semanários. Então, a imprensa há uma dificuldade também por uma questão econômica. Os países africanos de língua portuguesa, assim como o mundo inteiro, mas eles, sobretudo, nos últimos anos, eles têm sofrido o reflexo de crises econômicas muito grandes, de desvalorização da moeda. O Kwanza, que é a moeda angolana, desvalorizou bastante nos últimos anos. Então, isso também influenciou os cursos de jornalismo. Então, por exemplo, as universidades privadas, as universidades particulares, elas estão encontrando dificuldade em conseguir abrir novas turmas de jornalismo, porque há uma crise muito grande, há uma crise financeira muito grande nesses países, não é? Então, o Moçambique, por exemplo, também enfrenta uma crise econômica, tem uma influência. Você consegue me ouvir? Eu ouvi uma interferência aqui, consegue me ouvir bem?
Estou te... Perfeito. Então, perfeito. Moçambique tem uma participação muito grande do governo chinês, como outra coisa que eu não havia mencionado, uma curiosidade. A China é um país que tem investido muito nos países africanos, sobretudo os países de língua portuguesa. Então, há determinadas cadeiras optativas, disciplinas optativas dos cursos de jornalismo já ensinando o mandarim. Já há uma influência da China dentro dos cursos de comunicação. A nova Escola de Comunicação e Arte da Universidade Eduardo Mondlane, uma estrutura imensa da Universidade Eduardo Mondlane, nova, estava sendo construída em 2018, acredito que já esteja, eu vou confirmar, né, porque inclusive isso é importante para a minha tese, mas já estava em fase de finalização, a nova estrutura de comunicação da Escola de Comunicação da Universidade Eduardo Mondlane, que é a principal universidade pública de Moçambique, e ela está sendo totalmente financiada pelo governo chinês, através de uma parceria entre a Universidade Eduardo Mondlane e o governo da República da China. Então, a China tem influenciado muito também, inclusive financeiramente, nesse país, né? Então, os países africanos, como vocês percebem, eles são influenciados por gente, por culturas e por realidades e por interesses econômicos de vários países. Como eu falei, né, tem influência chinesa, tem influência soviética, né, do antigo bloco soviético, do antigo bloco socialista, influência cubana, e Cuba também enviou muitos soldados para a Revolução em Angola. Angola esteve em guerra até 2002, então recebeu muita influência de Cuba nesse período. Muitas dos soldados que combateram em Angola eram cubanos, então esses cubanos também ajudaram na implantação dos currículos. Enfim, então os países africanos eles recebem influência do mundo inteiro e a partir dessas influências eles criaram suas próprias concepções de jornalismo, né, de curso de jornalismo. Edvin, eu gostaria imensamente de te agradecer aqui pela a nossa conversa aqui que nós tivemos. Eu acho assim, que foi algo muito enriquecedor, sobretudo para quem gosta de comunicação, para quem vê na comunicação a potencialidade, né, de se desenvolver projetos para o desenvolvimento social, né, ou para quem está cursando jornalismo. Eu acho que é uma entrevista indispensável. Enfim, agora, para a gente finalizar, eu gostaria que você pudesse mencionar aqui, para quem se interessar, alguns autores africanos. Você já mencionou alguns, mas só para a gente sintetizar, alguns autores africanos, pode achar suas publicações, como é que alguns estudantes podem entrar em contato com você. Enfim, eu gostaria que você deixasse esse último recado aqui para os nossos espectadores. É muito importante, uma das principais contribuições da minha tese, Marcelo, é exatamente apresentar para o Brasil muitos desses autores de língua portuguesa. Por que eu falo apresentar? Porque muitos deles realmente suas obras não estão acessíveis no Brasil, por vários motivos. Por desinteresse, nós falamos muito as pessoas os pesquisadores que estudam os contextos africanos conhecem o racismo epistêmico, conhecem toda uma tentativa de neocolonialismo intelectual, né, acadêmico, e nós ainda estamos muito influenciados e muito direcionados por correntes teóricas europeias e norte-americanas. Então, espero que a minha tese possa trazer apenas dar um start, ou trazer uma provocação para que outras pesquisas sejam realizadas nesse contexto. Eu tive a felicidade e a alegria de conhecer muitos autores africanos, eu trago muitos desses autores na minha tese, que estará disponível brevemente, mas há uma série de autores que são importantes que sejam estudados nas escolas de jornalismo no Brasil. Eu vou citar alguns exemplos, alguns deles estão disponíveis aqui no nosso país. Por exemplo, o Silvino Lopes Évora, que é cabo-verdiano, e ele já tem uma integração muito forte com a Lusocom, com a Intercom. Então, já há livros publicados pela Intercom com a participação do professor Silvino Lopes Évora, que é lá de Cabo Verde. Inclusive, acabou de lançar um livro muito interessante chamado Comunicação e Cidadania. Acabou de lançar, não, foi em 2018, porque o tempo não para, né? Ele lançou em 2018, eu participei do lançamento do livro dele, lá em Cabo Verde, um livro que faz uma reflexão sobre o contexto da comunicação em seu país, lá em Cabo Verde, Silvino Lopes Évora. Citei para vocês o Orlando Murongo, que é um autor angolano
que estudou a influência da imprensa brasileira, principalmente das telenovelas, nos angolanos. Então, já há pesquisadores angolanos que fazem isso, né? Que já estão pesquisando como o Brasil, o jornalismo, a imprensa e a mídia brasileira influencia a cultura africana, de alguma maneira. Nós temos em Moçambique a professora Leonilda Sanveca, que é da Universidade Pedagógica, que também tem um livro interessante sobre comunicação e contexto político e as eleições. Nós temos o professor Ernesto Ianali, todos jornalistas de Moçambique. Nós temos o professor Namburete, que é também de Moçambique. Então, agora, o grande problema é que grande parte dessas obras, desses livros, ainda não estão acessíveis no Brasil. Ainda não podem ser adquiridos, não são vendidos por editoras brasileiras. Então, o que eu vou fazer na minha tese é apresentar essas editoras, passar os contatos dessas editoras, os e-mails desses autores, de muitos deles, para que os pesquisadores brasileiros possam, de alguma maneira, adquirir esses exemplares, porque muitos não têm suas versões digitais, então realmente tem que adquirir o livro físico. Mas eu me coloco à disposição no meu Instagram, Edwin, EDWIN, né? Pode ser Edwin, pode ser Edwin. Edwin.carvalho é o meu Instagram. O meu e-mail é edwin, EDWIN, edwin_carvalho@hotmail.com, e vocês podem entrar em contato comigo para caso tenham interesse em saber um pouco mais ou falar um pouco mais sobre a obra desses autores. E os meus artigos também estão disponíveis na internet, vocês podem acessar alguns artigos em que eu falo sobre a minha tese. E muito brevemente, logo, a UFSC vai disponibilizar o conteúdo integral da minha tese, que eu espero que possa trazer uma contribuição no sentido de fazer com que outras pessoas no Brasil possam estudar o contexto da comunicação em países africanos de língua portuguesa. Já há, Marcelo, alguns no Brasil, alguns pesquisadores, como o professor Antônio Hohlfeld, lá no Rio Grande do Sul, a professora Rosane Rosa, da Universidade Federal de Santa Maria, a professora Rosário Esperoto, da Universidade Federal de Pelotas, que também estuda comunicação e educação. Então, já há algumas pessoas, já há alguns pesquisadores no Brasil que estão estudando essa interface, a conexão entre Brasil e África, Brasil e países africanos. Mas eu sou o primeiro pesquisador no Brasil que vai apresentar uma tese sobre o ensino de jornalismo no conjunto de países africanos de língua portuguesa. Então é um desafio absurdo, é um desafio enorme produzir uma tese em que eu, pela primeira vez, vou falar sobre esse contexto e buscar as contribuições desse país para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, que essa tese abra as portas para que outras pessoas se interessem também por esse universo, se interessem também pela pedagogia de jornalismo a partir da ótica de autores africanos. Eu espero que minha tese possa trazer essa contribuição. Espero profundamente e, mais uma vez, agradecer a você pelo convite e agradecer a audiência e a paciência dos espectadores que até agora estão participando e assistindo esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Edwin, na verdade, quem tem que agradecer aqui sou eu, né, em nome de todos os nossos espectadores aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Bom, então, o Edwin, e eu vou colocar aqui o e-mail e o Instagram do Edwin. Quem quiser entrar em contato com ele, né, pode ficar à vontade, como ele mesmo disse. E, mais uma vez, muito obrigado, então, Edwin.